Olá, tudo bem? Aqui é a Ana e essa é mais uma videoaula do Mais Aprendizagem. Você sabe que o seu órgão de aprender é o seu cérebro. Mas o cérebro, ele não serve só para aprender. Ele também tem outras prioridades que muitas vezes entram no caminho de uma aprendizagem mais sistematizada. E hoje a gente vai falar um pouco disso, né, dos sistemas mais primitivos do cérebro e como a gente pode usar esses sistemas primitivos que geram os nossos instintos a nosso favor. Mas isso a gente vai ver depois da vinheta. Então vamos ver como é que a gente usa os nossos instintos a nosso favor na hora de aprender. A grosso modo, a aprendizagem ela acontece em duas etapas. Primeiro você tem uma série de sinais que estão sendo recebidos por você através dos seus sentidos o tempo todo e você tem que de alguma maneira processar esses sinais ou alguns desses sinais para poder realizar algum tipo de aprendizagem. Acontece que nós temos um problema. Nós somos bombardeados a cada instante por um monte de sinais dos 5 sentidos. E não dá para processar tudo isso ao mesmo tempo. Se você já viu a nossa videoaula sobre o modelo da mente, você vai entender que a nossa memória de trabalho ela é bem limitada. Então a gente não consegue processar todas as informações que chegam aos nossos sentidos a cada segundo. E para isso, para a gente não enlouquecer com tanta informação ou ficar paralisado por elas, a gente tem dois filtros no nosso cérebro. Um deles é o que a gente chama de SAR, ou Sistema Ativador Reticular, e o outro é a amígdala. Então a gente vai ver como que eles funcionam, para que eles servem, e depois a gente vai ver como tirar proveito do funcionamento deles para aprender melhor. O sistema ativador reticular ele é um feixe de nervos que fica posicionado bem na base do crânio, naquela parte mais primitiva, mais fundamental do cérebro. Inclusive, se você tiver algum dano nesse feixe de nervos, você muito provavelmente entra em estado de coma. O sistema ativador reticular ele tem várias funções. Várias delas são ligadas ao funcionamento básico do organismo. Mas ela tem uma função que nos interessa particularmente aqui, que é a função de filtrar tudo que vem dos nossos sentidos, todo aquele bombardeio de informações. E ele vai filtrando e jogando algumas informações para a consciência e o que ele não consegue jogar para a consciência, ele joga para o subconsciente. Mas quais são os critérios, então, que o SAR usa para decidir o que vai para a consciência e o que não vai para a consciência, o que vai para o subconsciente? Alguns fenômenos ligados ao funcionamento do SAR podem ajudar você a entender os critérios que são usados. Tá? Por exemplo, você vai comprar alguma coisa, um sapato, por exemplo. Aí você vai para o centro da cidade ou para o shopping, para algum lugar onde você vai procurar esse sapato. E tudo que você vê na sua frente são sapatarias. O shopping é enorme, a rua é enorme, tem loja de tudo que é jeito. Mas o fato é que você se predispôs a ver só as sapatarias da rua ou do shopping. Tá? Isso acontece muito também, um exemplo bem clássico, é quando o sujeito vai comprar um carro e aí ele se decide por um determinado modelo. E aí ele começa a olhar os carros na rua e de repente ele só vê carros daquele modelo. Ou ele já comprou e de repente ele começa a ver que metade dos carros da rua são do tipo que ele comprou. Tá? É por quê? Porque você está com a cabeça esperando aquele tipo de informação. Aquele tipo de informação passou a ser relevante para você. Então, o sistema ativador reticular prioriza esse tipo de informação para jogar para a consciência. Outro fenômeno muito interessante é quando você está numa multidão, numa festa, onde tem um monte de gente conversando. E, obviamente, você não consegue ouvir todas as conversas. Você também está conversando. Então, você só consegue prestar atenção na conversa do seu grupo. Mas, de repente, alguém fala o seu nome numa outra conversa lá do outro lado. Num tom audível. Você, imediatamente, é chamado a atenção para esse novo grupo. Tá? Isso pode acontecer também quando alguém fala um assunto do seu interesse, um assunto que você está lidando com ele agora.
Por exemplo, você está interessado em ver um filme que está para entrar em cartaz e você está muito afim de ver esse filme porque você acha que ele vai ser muito legal e de repente alguém começa a falar desse filme. Então, quando você já está com o teu sistema ativador reticular direcionado para aquele filme, ele automaticamente pesca aquela informação no meio do monte de vozes que você estava ouvindo de forma indiferenciada e você percebe que aquele grupo está falando do filme que você queria ver. Um teste muito engraçado que geralmente se faz em dinâmicas de grupo é fazer as pessoas olharem para o grupo, né? Você tem um grupo grande, uma sala de aula, um grupo que está assistindo uma palestra, e aí o palestrante geralmente faz a seguinte brincadeira. Dê uma olhada na sala e conte quantas blusas vermelhas você consegue ver. Aí a pessoa vai lá e olha e conta lá, sei lá, tem 10 blusas vermelhas. Aí o apresentador pede assim, fecha os olhos agora. Aí todo mundo fecha o olho, imaginando que ele vai perguntar quantas blusas vermelhas haviam na sala. Aí ele pergunta assim, quantas blusas marrons havia na sala? Aí todo mundo ri, obviamente, porque na verdade você só estava prestando atenção nas blusas vermelhas. E o mais legal é o final dessa dinâmica, que é abra os olhos agora e olha as blusas marrons. Aí você começa a descobrir que realmente tinha várias pessoas com uma blusa marrom. Tá? Então, os critérios que o sistema ativador reticular usa para aquilo que ele vai jogar para o consciente ou para aquilo que ele vai ignorar e jogar para o subconsciente são justamente direcionados para aquilo que você tem pensado mais, para aquilo que você tem mais interesse, para aquilo que está mais ligado de alguma forma afetiva para você, por exemplo, o seu nome, o nome de uma pessoa que você gosta, o nome de uma pessoa que você detesta. Tá? Então, esse tipo de coisa acaba estimulando que o SA pegue uma informação num ambiente ruidoso e jogue essa informação para a tua consciência. E aí você, de repente, se dá conta de que aquela informação está ali. As outras vão para o inconsciente. Agora vamos falar um pouquinho da amígdala. A amígdala é uma parte do sistema límbico, que é uma parte do cérebro que lida com as emoções. Tá? Se você ainda não viu, assista a videoaula sobre as 3 partes do cérebro, os 3 cérebros. Porque ele vai mostrar exatamente aquele cérebro mais interno, que é mais primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano, depois o sistema límbico, que é um cérebro que lida com as emoções, e depois o córtex, né, o neocórtex, que é um sistema que lida mais com raciocínio. Tá? Então a amígdala ela é que vai fazer o julgamento do significado emocional daquele sinal que você trouxe para a consciência. E aí tem 2 julgamentos possíveis para ela. Ou ela sente que aquilo é um sinal de perigo, e aí o que ela vai fazer é jogar aquela informação para o cérebro reptiliano, e com isso você vai ficar naquela situação de fugir, congelar ou lutar. Tá? É só isso que vai passar pela sua cabeça, não tem jeito. Tá? Quando o cérebro reptiliano toma conta, você não consegue raciocinar. Ou ela interpreta aquele sinal como um sinal de tranquilidade, de normalidade, e aí sim ela joga essa informação para o córtex pré-frontal, que é onde acontece o raciocínio e que é onde pode efetivamente acontecer algum tipo de aprendizagem. Mas lá no córtex pré-frontal, alguns sinais acabam chamando mais atenção do que outros. Por exemplo, coisas que são novidades, mudanças que têm uma promessa de prazer envolvida, alguma coisa que desperte a sua curiosidade, né? Porque é um assunto que você já tem algum interesse, como no caso do filme que eu falei. Tá? Então tem algumas coisas que ativam mais o córtex pré-frontal para essas informações que a amígdala mandou para ele. Aí, a essa altura, você pode estar pensando assim, tá, isso tudo é muito interessante, mas como que eu vou usar essas informações sobre o funcionamento do cérebro na prática, no dia a dia, para aprender melhor? Bom, então, para a gente não deixar essa videoaula muito comprida, a gente vai ver a parte prática na segunda parte dessa videoaula. Enquanto isso, eu te convido para ir no blog, se você não estiver no blog, estiver no YouTube, ver os outros materiais,
comentar, tirar suas dúvidas, colocar sua opinião. Esse tipo de retorno é muito importante para mim. E eu estou sempre lendo e respondo na medida do possível. Mas é mais fácil responder no blog, tá? Então é por isso que eu sugiro que você vá no link que está embaixo do vídeo, vá no nosso site e no blog você vai encontrar esse material e vai poder ter mais chance que eu consiga responder as suas perguntas, tá certo? Então, até a próxima parte dessa videoaula sobre como usar os seus instintos para aprender mais. Tchau!